Você já se perguntou por que crianças não se parecem exatamente como seus pais? Ou por que irmãos são tão diferentes uns dos outros? A resposta está em um processo chamado meiose, responsável por produzir gametas para a reprodução. A meiose é o processo pelo qual células haploides são produzidas a partir de células diploides. Para que isso ocorra, os cromossomos precisam ser corretamente distribuídos de maneira a criar células geneticamente únicas com metade do número de cromossomos da célula parental. A meiose ocorre em células especiais chamadas células germinativas, dentro das gônadas de machos e fêmeas. Para que a redução no número de cromossomos seja feita corretamente nas células haploides filhas, duas divisões celulares sucessivas são necessárias. Essas divisões são chamadas meiose 1 e meiose 2. Embora os processos de mitose e meiose sejam similares, existem algumas diferenças importantes. Uma diferença óbvia é que a mitose resulta em duas células filhas diploides, enquanto a meiose gera 4 células filhas haploides. Assim como na mitose, a meiose começa após a célula ter passado pela fase G1, S e G2 da intérfase. Durante a fase S, o DNA é replicado, produzindo 2 cópias de cada cromossomo, chamadas de cromátides irmãs. O par de centríolos no citoplasma também é duplicado e começa a estender os microtúbulos que formará o fuso acromático. As cromátides irmãs permanecem ligadas pelo centrômero e se condensam à medida que a célula entra na prófase 1 da meiose. Até esse ponto, a célula se parece como na mitose, mas 2 eventos ocorrem na meiose e não na mitose e levam à diversidade genética. O primeiro evento ocorre na prófase 1, quando as cromátides irmãs dos pares de cromossomos homólogos se alinham lado a lado em um processo chamado sinapse, formando uma tétrade ou bivalente. Cromossomos homólogos carregam informações genéticas similares, mas não idênticas. Assim que essa estrutura é formada, o segundo evento, chamado crossing over, ou permutação, pode ocorrer. Durante o crossing over, existe uma troca física entre segmentos de DNA de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, aumentando a diversidade genética. A prófase 1 termina com a fragmentação da carioteca e os centríolos duplicados se movem para polos opostos da célula. À medida que se movem, os centríolos estendem as fibras do fuso acromático. Na prometáfase 1, quando os centríolos estão nos polos da célula, as fibras do fuso estão totalmente formadas. As cromátides irmãs são ligadas às fibras do fuso pelos cinetócoros. Aqui, outra diferença entre a mitose e a meiose. Por conta da sinapse e do crossing over, os cromossomos homólogos permanecem ligados, de maneira que cada par de cromátides irmãs é ligada por apenas um lado pelos microtúbulos do cinetócoro. Já na mitose, cada cromátide irmã é ligada em ambos os lados pelos microtúbulos do cinetócoro, que se formam em polos opostos. Durante a Olá, metáfase peço 1, desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. durante a metáfase 1, as bivalentes são aleatoriamente alinhadas na placa metafásica. Devido à segregação independente, esse alinhamento é aleatório
e contribui para a diversidade genética. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e se movem para polos opostos. A meiose 1 termina com a telófase 1, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese separa os dois citoplasmas das células filhas pelo sulco de clivagem. Como os produtos finais da meiose 1 são duas células filhas haploides, a meiose 2 começa sem que os cromossomos passem por outra rodada de replicação do DNA. Os centríolos novamente se duplicam e começam a se mover para polos opostos de cada célula. Na prófase 2, as cromátides irmãs se condensam, enquanto as fibras do fuso começam a se formar e a carioteca novamente se desintegra. Na prometáfase 2, as cromátides irmãs se ligam às fibras do fuso pelos cinetócoros, por fusos de polos opostos. O fuso alinha as cromátides irmãs ao longo da placa metafásica na metáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e os cromossomos individuais se movem em direção a polos opostos da célula. O processo todo termina com a telófase 2, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese ocorre e o sulco de clivagem separam as duas células filhas em 4 células filhas haploides. As células haploides se especializarão em gametas, espermatozoides ou óvulos. Estes se fundem na fertilização para formar um zigoto, que formará uma criança. A criança recebe metade dos seus cromossomos da sua mãe e metade do seu pai. Como homens e mulheres produzem milhões de gametas, e a seleção dos gametas na fertilização é aleatória, isso contribui para a diversidade genética. Isso explica por que uma criança não é idêntica a seus pais. Mas por que irmãos são diferentes? Essa diversidade vem de várias fontes. Na prófase 1, cromátides não irmãs podem trocar material genético durante o crossing over, aumentando a variabilidade genética. Além do crossing over, na metáfase 1, os pares de homólogos são alinhados independentemente na placa metafásica e são distribuídos independentemente às células filhas. Esse processo, chamado de segregação independente, produz 4 células haploides geneticamente distintas. Se o número total de cromossomos nos organismos aumenta, o número de gametas diferentes aumenta pela razão de 2 elevado a n. Isso significa que um organismo n igual a 3 produz 8 gametas diferentes. Para humanos, em que n igual a 23, existem de 2 elevado a 23 gametas diferentes possíveis, o que dá mais de 8 milhões de combinações possíveis. A combinação de segregação independente, crossing over e a seleção aleatória de gametas na reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética e explica por que uma criança não é igual a seus pais nem a seus irmãos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!